capítulo de número 2, versículo de número 6 ao 16, são 10 versículos. 10 versículos. O tema de hoje é sabedoria é poder. Tem um adágio popular aí que diz que querer é poder. Sinceramente, se a gente não tem sabedoria, a gente pode querer o que quiser. Mas sem sabedoria, nada se constrói. Nada se estabelece sem sabedoria. E hoje nós vamos entender como acessar esta sabedoria e que sabedoria é essa que a Bíblia fala. Tá bom? O verdadeiro poder na vida cristã vem da sabedoria que está no Espírito Santo, gente. E somente o Espírito Santo é capaz de revelar, já vou ler o texto, somente o Espírito Santo é capaz de revelar verdadeira sabedoria. Uma das coisas que você mais quer na vida é sabedoria. Os seres humanos têm fome de sabedoria. Eles têm fome por outras coisas também. Por exemplo, por segurança, por comunhão, por relacionamento, por pertencer a um grupo, a uma família, por ser notado, tem fome de querer usar os seus dons e as suas capacidades para um fim proveitoso, maior do que si mesmo, que dure mais do que os seus dias. Mas entre tantas coisas que os seres humanos querem, uma das coisas que o ser humano quer é sabedoria. O ser humano também quer poder. Quem de nós não quer ter capacidade de conseguir realizar as coisas que a gente planeja? Verdadeiro poder não é só sonhar. Verdadeiro poder é conseguir chegar lá. Quando a gente não chega lá, a gente vai ficando chateado, angustiado, entristecido. A sabedoria é o poder supremo que te ensina como chegar na plenitude do sonho e dos planos e propósitos de Deus para a sua vida e para a minha. Saber fazer não é para qualquer um. Querer fazer, todo mundo quer fazer alguma coisa. Mas saber fazer é outra história. Vamos ler 1 de Coríntios, então, capítulo de número 2, e vamos ver o que o Espírito Santo quer falar com você hoje. Tanto você que está aqui no YouTube, seja bem-vindo, by the way. Quanto você que está aqui nessa quarta-feira de temperatura agradável, hein? Oxa, 20, quanto está agora? Eu não sei, deve estar uns 18 graus. 21 graus, que coisa deliciosa. Aqui na Igreja Apex, gostei da Karen pregando, eles foram abençoados pela Karen na pregação na quarta-feira, vai? E ela se apresenta bonitinho, né? Eu sou a Karen, estou aqui na Igreja Apex, Rua Caçaquera, 437, nós estamos reunidos aqui, você é muito bem-vindo e tal. Achei interessante, é isso aí. Muito bom. É bom a gente ver outros talentos e dons de Deus somando aqui e contribuindo para que vocês sejam edificados, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser a estrela da Igreja Apex. Eu só tenho o privilégio de ser o responsável por começar esse trabalho e conduzir o trabalho, mas o meu grande sonho é que isso aqui cresça em gente cheia do Espírito Santo, capaz de pregar, ajudar, operar milagres, curar enfermos, levar a palavra a outras pessoas. Eu quero que seja um lugar de compartilhamento de talentos e dons do Espírito Santo no nosso meio. Então eu fico feliz de ver as pessoas crescendo aqui. Desculpe o meu pigarro, minha tosse, é o resquício daquilo que eu vivi aqui nesses
15 dias quase de luta, de infecções, inflamações e viroses. Eita, tô com tudo e não tô prosa. Muito bom, vamos ao texto da Bíblia. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6, já anunciei algumas vezes, diz assim: Todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, completos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes, dos importantes, das celebridades deste mundo, que são reduzidos a nada, mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos importantes, dos príncipes, dos poderosos, das celebridades deste mundo conheceu. Pois se estivessem conhecido esta sabedoria, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração dos homens as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito conhece, prescruta, busca todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus. Porque, por exemplo, qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim, também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras ensinadas de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Mas o homem natural, sem Deus, não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Amém. Nós vivemos um tempo, gente, da humanidade, em que a idolatria, e eu não estou exagerando quando eu digo a idolatria da informação, impera. Há conhecimento disponível para todo tipo de gosto. Há informação disponível para todo tipo de gente, para todo tipo de objetivo, para todo tipo de propósito. Há informação disponível para todo tipo de intento, de desejo, de vontade. Tudo que você pensar, se você pensar alguma coisa agora que você gostaria de saber e conhecer nesta vida, e abrir o YouTube,
e colocar lá, quero saber mais sobre tal coisa, vai abrir um leque de possibilidades, de palestras, de cursos, de informações e conhecimentos, de artigos, em português, em tailandês, em japonês, em libanês, e tudo quanto é mais esse que tiver. Tem um monte de informação disponível. Cursos e palestras. No entanto, jamais é verdade, jamais no mundo, na história do mundo, teve tanta informação disponível e tão pouco sabedoria. Sabedoria é diferente de informação. Sabedoria é diferente de conhecimento. A sabedoria de que eu estou falando aqui agora, ela está a anos-luz de distância de todo tipo de informação que nem ainda na internet está. A informação que vai chegar na internet daqui a 20 anos é atrasada perto da sabedoria do nosso Pai e Criador, que deu seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E é desta sabedoria que nós estamos falando. Paulo escreve a uma igreja, a igreja de Corinto, que você acabou de abrir a Bíblia comigo, é 1 de Coríntios. Por que é 1 de Coríntios? Porque ele escreve a igreja que estava na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto era uma cidade grega que se orgulhava da sua cultura, que se orgulhava da sua filosofia, das suas informações, dos seus conhecimentos. E era uma cidade grega que também se orgulhava da sua oratória, capacidade de se comunicar. E é justamente para essas pessoas que Paulo escreve, para mostrar que o poder que transforma de verdade a vida das pessoas não está na retórica, na oratória humana, mas na sabedoria espiritual que somente o Espírito Santo pode revelar. Quando eu falo a palavra transformação, e a gente vê um tema como esse, sabedoria é poder, e uma chave abrindo um cofre como esse, um quebra-cabeça como esse, a gente pensa logo assim, né? As pessoas acreditam que, de verdade, acho que milenarmente, as pessoas buscam conhecimento, informação e sabedoria deste mundo para destravar coisas fora de si mesmos. Fora de si mesmos. E as pessoas passaram a acreditar que transformação é quando as coisas mudam fora de mim, Juliana. As pessoas passaram a acreditar que quando a gente sai da pobreza para a riqueza, a minha vida transformou. Quando sai do peso e do sobrepeso corporal para uma vida mais esguia, mais leve, mais magra, mais tonificada, um corpo mais forte, a minha vida mudou, transformou. As pessoas passaram a acreditar que quando elas moravam no bairro simples, pobre, desprovida de recursos, e de repente, por motivos de estudo e trabalho duro e oportunidades, ela começou a ganhar melhor e foi progredindo, e hoje a vida transformou, porque eu era pobre e agora eu sou rico. Eu morava num bairro pobre e agora eu moro num bairro rico. Minha vida transformou. As pessoas passaram a acreditar que perder peso é transformar a vida.
que mudar de grupo de pessoas é transformar a vida. Antes eu fazia parte do grupo X de pessoas, agora eu faço parte do grupo Y de pessoas. Minha vida transformou. Antes eu tinha um hábito ruim na minha vida. Talvez eu bebesse, fumasse, e eu larguei tudo isso, minha vida transformou. Antes eu falava palavrão, agora eu não falo mais. Minha vida transformou. Antes eu mentia, agora eu não minto mais. A minha vida transformou. Antes eu falava de um jeito, antes eu gostava de tais e tais coisas, agora eu não gosto mais. Minha vida transformou. O que de verdade é transformação? E por que eu entrei nessa questão de transformação? Para que você seja ajudado comigo, pelo Espírito Santo, a saber de verdade o que você está em busca. E o que de verdade é transformação. E o que de verdade é sabedoria transformadora. E do que o Espírito Santo está falando aqui quando ele fala que nós queremos falar com vocês de uma sabedoria que esteve oculta antes do mundo existir, que Deus preparou para você, coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram, coisas que não entraram no coração do homem, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisa preparada para você, que você nunca será capaz de sonhar. Nunca. E se você sonhar, não será isso. Deus tem coisas preparadas para nós que nós não somos capazes de imaginar, com toda a capacidade que a gente tem de viajar na maionese e pensar coisas loucas e boas para a nossa vida. Não chega nem perto do que Deus tem preparado para você e para mim. E quando eu prego isso para você, não me entenda mal, eu também não sei das coisas maravilhosas que o Pai tem preparado para mim. Quando eu fico pensando tantas coisas, Senhor, será que será assim? Será que as coisas vão andar assado? Pois eu digo para você que quando você pensar essas coisas, não serão essas. Nem deste jeito, nem neste seu tempo, serão completamente diferentes de uma outra fonte do jeito que você não imaginava. Mas eu vou dizer uma coisa, será surpreendentemente maior, melhor e mais produtivo do que você jamais sonhou. Isso eu tenho certeza. Mas isto que eu estou falando está dentro da sabedoria de Deus para a sua vida. Essa transformação completa está dentro da sabedoria de Deus para mim e para a sua vida. Paulo vinha escrevendo em 1 Coríntios, a gente falou aqui do capítulo, começou no capítulo 2, mas 1 Coríntios, Paulo vinha falando da cruz de Cristo. E ele fala que a cruz e a mensagem da cruz de Jesus é a verdadeira sabedoria e poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que eu falei sobre a gente ficar olhando para as coisas que mudam na condição da vida da gente? Era gordo, agora sou magro, esse tipo de coisa que eu já falei. Por que eu falei sobre isso? Para que você passe a entender o que de verdade é uma transformação. E que de transformação que o Espírito Santo está falando com você. O que Deus quer fazer na sua vida. O que Deus tem para fazer na sua vida e na minha, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus não depende que as suas coisas fora estejam do jeito que você gostaria, para que você viva o sonho dele para você. Você precisa deixar que Ele faça isso de dentro para fora. Isso é a transformação verdadeira de Deus. Para que você não se perca. Para que você não se perca buscando uma coisa que todo mundo busca. E eu posso garantir para você que se você ficar buscando as coisas que todo mundo busca,
conhecimento, sabedoria humana, ser conhecido, ser celebridade, dirigir o carro, comer a comida, vestir a roupa, comprar a bolsa, se relacionar com aquele ou com aquela pessoa. Você vai chegar lá e você vai dizer assim, ok, cheguei, e não é. Você vai dizer, puxa, não é, achei que era, mas não é. Você vai constatar que não é. A insatisfação vai jogar você para o próximo. Próximo? Qual é o próximo desejo que eu tenho que alcançar para me sentir pleno? E é dessa sabedoria, diferente dessa sabedoria do mundo, essa sabedoria de Deus é que traz um ponto final para você. Cheguei. Cheguei, enfim, agora eu descobri o que é. Então olha só, eu quero falar com vocês sobre algumas coisas sobre essa sabedoria poderosa. Primeira coisa, essa sabedoria de Deus, ela é superior à sabedoria humana. Esse poder de sabedoria que destrava o sonho de Deus para a nossa vida, que destrava os propósitos de Deus para a nossa vida, onde a gente se sente pleno, onde a gente se sente satisfeito, enfim, não mais escravo dos desejos, não mais escravo das coisas deste mundo, se eu tenho ou se eu deixo de ter. Porque quando a gente se entristece porque não tem, e fica feliz quando tem, claro que isso é humano, eu também fico feliz quando eu tenho, e fico triste quando não tenho. Mas, quando aquilo me escraviza ou te escraviza, alguma coisa está errada. Porque nesse mundo aqui, quando eu comecei a falar com vocês aqui nessa noite, eu estou chegando de uma enfermidade difícil. Eu estou chegando de uma infecção, de uma inflamação difícil. E aí, 15 dias, eu não pude estar com vocês. E esse não era o meu plano. A minha mensagem de domingo, 2 domingos para trás, estava preparada. Meu plano era estar aqui. Eu amo pregar a mensagem de Deus, eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo estar com vocês. Eu amo estar na casa de Deus, mas eu não estive. E aí? Então eu vou ficar acabado porque as coisas não estão andando do jeito que eu gostaria? Então, quando a gente vive desse jeito, escravo dessas coisas, e na gangorra emocional, tenho, estou feliz, não tenho, estou triste, não lá no meu leito, na minha cama, Deus proveu coisas surpreendentes que eu nem esperava. Eu achava que ia me recuperar aqui na minha casinha quietinho, Deus me mandou para outro lugar, surpreendentemente. Eu estou te falando, Deus surpreende. Se você deixar, se você e eu não atrapalharmos Deus. Sabe qual é o nosso problema, Vanessa? É que a gente atrapalha Deus. Se é que isso é possível. Sei, sabe, Wilson? Às vezes a gente não colabora. Às vezes a gente endurece. Sabe? A gente não deixa o Espírito levar. A gente não gosta de ser conduzido, a gente gosta de conduzir. E aí o Espírito às vezes te faz uma força maior para te conduzir. Para a gente aprender a largar a mão, a deitar a cabeça, a relaxar e deixar Ele conduzir. Que é muito melhor. Muito melhor. Ele sabe o que faz. Ele é todo sabedoria. Ele é plenitude da sabedoria e do poder. Se Ele me permitiu enfermidade, a enfermidade não tem nada de bom, mas o processo dela e a presença de Deus nela, comigo,
traz tudo de bom. Eu louvei a Deus enquanto estava com febre. Eu cantei enquanto tinha febre. Tremendo o corpo, que nem diria meu falecido pai, meu corpo tremia que nem vara verde. Ele gostava de usar essa expressão. E eu cantava, e eu louvava a Deus, e eu entregava a minha vida nas mãos de Deus. É difícil, não é fácil. Mas quem foi que disse que é para ser fácil? Quem foi que disse que era para ser fácil? A sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana. O versículo 6, 7 e 8, Paulo deixa claro que há uma sabedoria que não é deste século, nem dos poderosos deste século. Verso 6 diz: todavia falamos sabedoria entre os que são completos, perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes, nem dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Paulo está deixando claro que se nós queremos as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, a plenitude da força de Deus em nós, que nos capacita para vencer qualquer coisa, qualquer situação, com harmonia, com paz, com alegria, com vida. E isso está disponível através do conhecimento e da sabedoria que está em Deus, em Cristo, e não nos conhecimentos que estão aí fora. Não acredite que por mais que você some conhecimentos e informações deste mundo, sua vida será melhor. Cuidado com isso. Paulo diz que os líderes deste mundo, os príncipes, você notou a palavra príncipes? Olha aí, ó, príncipes. Ele deixa claro que não são os líderes deste mundo, os príncipes deste mundo, mesmo os mais inteligentes. Ele diz aqui que no verso 7 e 8, que os príncipes deste mundo, as celebridades deste mundo, os líderes deste mundo crucificaram Jesus. Não fique esperando que gente importante deste mundo vá trazer a solução que você espera. Não fique acreditando que gente que é famosa, e porque é famosa, vai trazer a solução e o tipo de vida que você espera. O que você busca e o que você espera está na profundidade da sabedoria de Deus para a sua vida. Deus está dizendo aqui que a sabedoria destas celebridades, desses importantes, destes príncipes, estão sendo reduzidas a nada. Nada. Olha o verso 7 e 8 diz: mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Verso 8, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Gente, não é porque alguém é importante que conhece a verdadeira sabedoria, a verdadeira fonte de poder. Não é por nível de importância, não é por currículo, não é por diploma, não é pelo que se conquista na vida aqui, mas é na sabedoria de Deus que está o que você e eu buscamos. Porque se essas pessoas importantes realmente tivessem sabedoria, não teriam crucificado Jesus. Eles teriam notado que Jesus era o Filho de Deus. Mas por que crucificaram Jesus? Porque não entenderam o plano de Deus. Por que crucificaram Jesus? Porque não entenderam a sabedoria de Deus. O conhecimento humano, gente, pode construir prédios, mas só a sabedoria de Deus constrói vidas eternas. O que eu e você podemos desejar mais do que passar a eternidade num lugar e com as pessoas mais importantes do céu e que já passaram nessa terra? O que pode ser mais importante do que a sua eternidade?
Se existe alguma coisa que seja mais importante hoje, para mim ou para você, do que a eternidade, a gente precisa orar mais. A gente precisa buscar mais a Cristo, mais a sua palavra. Nós não entendemos ainda direito. Não há nada mais importante do que a minha eternidade com Deus. Não há nada mais importante. Aliás, eu e você sofremos porque a gente troca as importâncias. A gente substitui as importâncias. A gente coloca coisas que não são importantes no lugar de coisas importantes. E a gente pega as coisas importantes e coloca no lugar de coisas que não são importantes. Nós invertemos. E isto é loucura aos olhos de Deus. Eu vou repetir essa frase. O conhecimento humano pode construir prédios, pode trazer dinheiro. E é bom todas essas coisas, não estou dizendo que é pecado. Mas não pode construir uma vida eterna, não pode. Somente a sabedoria de Deus constrói vida eterna na gente. Não baseie a sua fé, não baseie a sua vida com Deus na opinião desta cultura do mundo, mas na verdade revelada da palavra e do Espírito de Deus para a sua vida. Baseie a sua vida e a sua fé em Cristo. Baseie a sua vida e a sua fé em Deus, no Espírito Santo. Segunda coisa, são 3 coisas. Segunda coisa, a sabedoria de Deus, essa que é poder, é revelada pelo Espírito. Diga comigo, a sabedoria de Deus só pode ser revelada pelo Espírito. Veja só, o verso 9, aqui do texto, mostra que a sabedoria divina não é descoberta pelo esforço humano, nem pelo intelecto humano. Por isso que, veja, alguém pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia, pregar a Bíblia, usar a Bíblia na sua vida e não entender, por revelação do Espírito, a palavra, o Espírito. Como isso é possível, Douglas? E como você prova o que você está dizendo? A prova do que eu estou dizendo, eu acho que a prova mais contundente do que eu estou dizendo, é o descompasso de muita gente crente que carrega a Bíblia há muito tempo, que lê a Bíblia há muito tempo, muitos até pregam a Bíblia há muito tempo, mas não vivem a Bíblia de jeito nenhum. Continuam falando mal dos outros, continuam sensuais nos seus desejos, continuam pervertidos no seu coração, continuam obscurecidos no seu entendimento, continuam seduzidos pelo luxo do mundo, continuam obscurecidos na sua prática familiar, moral, ética. Muitos continuam mentirosos, muitos continuam sexualmente depravados, e como a Bíblia. Como isso é possível? É possível porque a sabedoria de Deus não entra no coração da gente por entendimento intelectual. Entende isso, meu irmão? Não é isso que a gente usa para se relacionar com Deus. Só. A gente usa isso e isso. É revelação do Espírito Santo. É sentimento. Hoje nós temos o ChatGPT, não tem? O Orc do X, o Gemini do Google e outras inteligências artificiais, IAs. Se você colocar na IA lá, prepara uma mensagem para mim no capítulo tal,
da Bíblia, do livro X da Bíblia. Quero uma mensagem com 5 pontos, uma introdução, uma conclusão e uma aplicação. Em menos de 30 segundos, talvez, ele... Pumba! Está ali pronto para você. Aí eu pergunto para você, porque foi preparado pelo IA. E fica perfeito, hein? Fica lindo, porque eu já vi. Fica lindo. Se você colocar no IA, escreva para mim uma curta expressão de adoração ao Deus eterno. Por favor. Em menos de 10 segundos, vai sair lá uma expressão de adoração a Deus. E se você ler, você vai ficar bobo. Talvez nem você fosse capaz de adorar uma expressão daquela igual a IA faz. Nunca, você talvez pense assim, nunca pensei em adorar a Deus com palavras tão lindas. Agora eu pergunto, por que a palavra é linda do IA? Por que a pregação está pronta? Porque está tudo feito de um jeito maravilhoso? Tem revelação e sabedoria de Deus? Tem sabedoria e revelação do Espírito? Porque é uma expressão de louvor linda, em palavras lindas. Porventura, só por isso, a IA se converteu? É cheia do Espírito Santo? Não, é vazia, é fria, gelada, como a morte. Por quê? Porque está escrito: este povo me adora com seus lábios, como o Iá, mas o seu coração está longe de mim. Eles não têm vida dentro. A igreja de Jesus, por isso que aqui a gente está orando por avivamento. Nós queremos avivamento. Nós não queremos só uma mensagem poderosa da Bíblia, nós queremos o Deus poderoso da Bíblia. Nós não queremos somente a pregação sobre o amor, nós queremos aprender a amar como Jesus. Nós não queremos somente pregação sobre perdão, nós queremos de verdade perdoar. Nós não queremos pregações de cura, nós queremos ver os coxos andarem. Nós não queremos simplesmente pregações de 3 pontos sobre como construir um bom casamento. Nós queremos ver casais felizes juntos. Nós não queremos pregações de como educar os filhos. Nós queremos ver filhos que adoram a Deus. E isso só é possível para corações quentes, cheios do Espírito. A sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito. No verso 10, Paulo afirma que é o Espírito quem revela a profundeza de Deus. No verso 12, ele reforça que recebemos o Espírito para compreendermos o que Deus nos deu gratuitamente. Olha, isso eu preciso ler com você. Verso 12. Ora, esse texto é um texto que muito cristão conhece de cor. Olha só, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Deixa eu perguntar, você já teve um DR com Deus? Eu vivo escutando gente que tem DR com Deus. Eu sinceramente, eu só derreto com Deus. Mas essa coisa de você ter uma DR com Deus, eu não estou recriminando você, pelo amor de Deus, mas vamos colocar as coisas no lugar certo. Deixa eu dizer, o problema não é de Deus. Se existe um problema na relação entre você e Deus, entre eu e Deus, o problema é meu. Se uma das partes tem problema, a parte que tem problema sou eu. Se existe um defeituoso na relação com Deus,
O defeito está em mim, não em Deus. Pode discutir a relação com Deus. Mas eu quero que você saiba, Deus não tem problema de ter DR. Mas no final das contas você vai descobrir que o problema está em ti. E não nele. Porque nosso Deus é perfeito e santo. Pode se preparar para acabar com uma caixa de lenço, chorando e pedindo perdão ao Senhor, porque você não havia entendido os planos dele para a sua vida. Descobrir o plano e as coisas que Deus tem para mim, só é possível se você orar mais. Só é possível se você entender a sabedoria de Deus, porque as coisas que Deus quer te dar gratuitamente já estão preparadas para você. Só não estão na minha vida e na sua, porque a gente atrapalha. Para de atrapalhar. Diminui o obstáculo. Seja menos dura. Seja mais maleável. Seja mais flexível. Se arrependa mais. Peça mais. Busque mais. Porque Deus não está demorando. Você e eu que estamos retardando. Você e eu que estamos nos afastando. Deus não está demorando. Somos nós que nos afastamos. A Bíblia diz: todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Agora pensa nisso. Isso é Deuteronômio capítulo 28. Diga comigo: todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Mas se você está constantemente fugindo, quando é que ela vai te alcançar? Se você está constantemente fugindo, Deus não consegue te alcançar. Porque você foge, você não colabora, você não para, você não se quebranta, você não se ajoelha, você não busca. E aí se você faz isso, elas te alcançam. E vai ser maravilhoso, vai ser tremendo, vai ser poderoso. A sabedoria de Deus, lá dentro dela, estão todas as coisas que Deus preparou para você. Posso ouvir amém? O poder de viver segundo Deus vem da revelação espiritual. Não adianta você se afastar de Deus e esperar que você conheça tudo dele. Não adianta esperar de Deus um monte de coisa e se distanciar dele. Aproxime-se da sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Tudo que Deus tem para você não vem através da lógica. Vem pela revelação. Fale com o Pai. Abre meus olhos, Pai. Não é por fazer faculdade que alguém vai conhecer mais de Deus. Não existe isso. Alguém pode ser formado em 10 faculdades ao longo da vida. Uma em Harvard, outra em Oxford, outro no MIT, outro na PUC, na USP. Na sei lá onde, qualquer boa faculdade que você quiser nominar. O entendimento da racionalidade humana não consegue entender Deus. Conhecimento de Deus e dos presentes de Deus e do plano de Deus e do propósito de Deus para a sua vida vem por revelação. Isso humilha a gente. Coloca a gente no lugar certo. Faz a gente ajoelhar e dizer: eu não consigo, Pai. Por isso que você encontra um monte de gente que diz assim: eu não entendo a Bíblia. Claro, a Bíblia não se discerne humanamente. A Bíblia não se entende com intelecto, com lógica. A Bíblia se recebe por revelação. Terceiro e último. Deixa eu dar uma dica antes de ir para o terceiro e último. Exercite a dependência do Espírito Santo. Diga para ele, toda vez que você abrir a Bíblia, essa é uma prática que eu aprendi há muitas décadas. Eu já fiz faculdade de teologia. Sabe o que eu ouvi do meu primeiro professor americano de teologia, na Faculdade Teológica Batista,
No primeiro dia de aula, um sujeito desse tamanhozinho, não sei se ele vai ouvir esse vídeo um dia, mas eu vou dizer o nome dele, chamava Joel Wright. Ele disse: acreditem, eu nunca estive tão longe de Deus quanto o tempo que eu fiz teologia. Tem gente que pensa que fazer teologia aproxima as pessoas de Deus. Eu não sou contra, eu fiz faculdade teológica. Mas, não se engane, Deus não se conhece por fazer faculdades e credenciamentos teológicos e lógicos. Deus se conhece por revelação. Amém, queridos? Então a dica é, dependa mais do Espírito Santo. Eu aprendi isso desde o início. Abrir a Bíblia e orar. Senhor, todas as vezes. Eu estou sendo bem radical aqui. Radical no sentido de bem pela raiz. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, a primeira coisa que eu faço é: Espírito Santo, me ajuda. Eu já prego essa Bíblia há muito tempo. Já li muitos livros da Bíblia. E eu continuo fazendo a mesma oração. Em primeiro lugar, Espírito Santo, tem misericórdia do meu coração obscuro, da minha mente tacanha, e acende a luz aqui dentro e revela os teus tesouros para mim, por favor, em nome de Jesus. Aí eu vou para a leitura, para o estudo da palavra. Então faça isso, para você ganhar discernimento do Espírito, sabedoria do Espírito. Isso transforma a vida. Terceiro e último, sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela dá para você a mente de Jesus. Eu não ia ler logo esse texto, mas eu vou logo para ele, depois para os outros. Mas o apóstolo Paulo, ele chega como se fosse no apogeu do versículo 6 a 16, no apogeu do coração dele, da revelação dele, do Espírito Santo nele. Ele cita o verso 16 e ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí ele diz, diga comigo, mas nós temos a mente de Cristo. Esse é o apogeu, é a mente de Jesus em mim. É o jeito de Jesus pensar no meu pensar. É o jeito de Jesus sentir no meu sentir. É o jeito de Jesus ver no meu ver. É o jeito de Jesus reagir no meu reagir. É o jeito de Jesus falar no meu falar. É o meu falar no falar de Jesus. É o meu pensar no pensar de Jesus. É o meu sentir no sentir de Jesus. Tudo se mistura e eu começo a parecer com Jesus. Eu vou ficando menos bravo. Eu vou ficando menos preocupado. Eu vou ficando mais amável. Eu vou ficando mais devagar. Eu vou ficando mais paciente. Eu vou ficando menos impaciente. Eu vou dominando mais certas coisas que eu não tinha domínio. Eu vou falando mais positivamente. A adoração brota em momentos e lugares que não deveriam vir e eles vêm. Eu vou amando mais e odiando menos. Eu vou entregando mais a vingança e perdoando mais e abrindo mais mão da justiça e deixando a justiça nas mãos do reto juiz. Eu vou ficando menos preocupado com o tempo e mais voltado para as pessoas. O que me incomodava muito começa a incomodar menos, e o sentir de Jesus começa a invadir o meu sentir, o meu olhar meio
torpe vai se tornando um olhar mais santo, mais puro. E as coisas que tinham valor neste mundo vão perdendo valor. E as coisas do céu parece que crescem no coração. É a mente de Jesus tomando conta. Você vai virando gente do céu. Louvado seja o nome de Jesus. A sabedoria de Deus, ela nos dá a mente de Cristo. A linguagem espiritual só pode ser compreendida por quem é espiritual. O homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. São versos 13 e 16 que eu estou falando agora. Ter a mente de Cristo, minha irmã, meu irmão, é possuir a capacidade de pensar, de sentir, de agir, segundo a perspectiva de Deus, segundo os olhos de Deus. Você vai entrar nos mesmos lugares e ver coisas diferentes. Você vai entrar na mesma casa e pensar diferente. Você vai vestir a mesma roupa e sentir diferente. Você vai encontrar as mesmas pessoas. Você não vai mais ter problema com o mesmo. O mesmo e o mesmo não vai mais te incomodar. Por quê? Porque nada mais dentro de você é o mesmo. O Espírito entrou. O Cristo está crescendo. E aqui dentro é o reino que está tomando conta. Tomando conta. Nada aqui dentro é mais o mesmo. Ainda que eu viva na mesma casa. Ainda que eu tenha os mesmos pais. Os mesmos irmãos. A mesma igreja. As mesmas coisas. O mesmo trabalho, o mesmo dinheiro, o mesmo carro. Tudo perde a importância. Porque dentro de mim já não é mais o mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Permita, meu irmão, que a palavra do Espírito molde seus pensamentos, suas reações, para que as suas decisões expressem o caráter de Cristo, o poder de Cristo, a vida de Cristo. Concluindo tudo isto, para a gente fechar, a sabedoria de Deus é mais do que um conceito, do que uma ideia, do que palavras. A sabedoria de Deus é força. A sabedoria de Deus é uma pessoa. A sabedoria de Deus é poder. A sabedoria de Deus é poder para viver uma vida transformada pela presença de Jesus aqui. E aí? E aí? E aí? É Jesus em vós. A sabedoria de Deus, ela supera a sabedoria humana, revela a sabedoria do Espírito e concede a mente de Cristo. Diga comigo, a sabedoria de Deus supera a sabedoria humana, é revelada pelo Espírito e concede a mente de Cristo. Amém? Para fechar agora e encerrar, eu coloquei 3 asteriscos nesta frase para a gente fechar. O mundo busca um poder para dominar os outros. Deus nos dá o poder da sua sabedoria para que possamos servir os outros. E servir os outros é o maior poder que alguém pode ter. O mundo... Oi? Repete. O mundo busca poder para dominar as pessoas. Deus nos dá o poder da sua sabedoria para servirmos as pessoas. E servir as pessoas é o maior poder que alguém pode ter.
para a glória de Cristo. Louvado seja o nome dele. Amém, 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 amém. Amém. Amém, amém, amém.